Olá, meus queridos, mais uma vez aqui juntos para refletirmos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E eu estava aqui pensando que nós estamos num período do ano que é muito interessante. Nós evangélicos, a gente não tem muito o hábito de pensar nesse período que a gente está vivendo. Ele tem uma ênfase mais no catolicismo, mas é muito interessante. Nós estamos num período chamado de Quaresma. O que é a Quaresma? A Quaresma é o período que se inicia na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Ramos, que é justamente um momento de repensar na vida, um momento de penitência, um momento de se reconsagrar ao Senhor, ou de se consagrar ao Senhor, visando a Páscoa. A Páscoa é a ressurreição. A ressurreição é uma nova vida, é transformação, é um viver novo. Então a Quaresma, ela vem justamente nessa premissa de nos fazer refletir na vida que estamos vivendo, de nos fazer refletir nas coisas que fazemos. E é justamente nessa ênfase do fazer que eu pensei nessa reflexão para hoje. Eu pensei em 4 versículos bíblicos que tocam nesse assunto, que falam sobre o fazer. E quando eu falo fazer, eu não estou falando de trabalho na igreja, não. Eu estou falando sobre o fazer, de um modo geral. Aquilo que você faz na sua casa, aquilo que você faz na igreja, aquilo que você faz no trabalho, aquilo que você faz na sua faculdade, na sua escola, com as pessoas de um modo geral, quando você vai no supermercado, quando você vai no shopping, enfim, na sua vida. Onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, para que você possa repensar naquilo que você faz, para que eu possa repensar nas coisas que eu faço. E não somente nas coisas que eu faço, mas acima de tudo, no como eu faço, no como você faz as coisas que você faz. Então, pensando nesses 4 versículos, o primeiro versículo que eu quero destacar acerca do fazer é Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, que diz assim: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Eu não sei se esse versículo ele é bem entendido. O autor de Eclesiastes, ele deixa muito claro, faça-o conforme as suas forças. Para mim é muito claro quando ele está querendo dizer o seguinte: não se mate de trabalhar. Parece contraditório o que o texto está querendo dizer, mas não é não. Vocês já devem ter ouvido falar na expressão chamada workaholic. Workaholic é aquela pessoa que vive para trabalhar. Ela não trabalha para viver, ela vive para trabalhar. Ela abre mão do que é mais importante na vida dela em prol do trabalho, em prol do dinheiro, porque tem que ganhar dinheiro, tem que comprar as coisas, tem que ter bens, tem que trabalhar e com isso abre mão de tempo com a família, abre mão de tempo para Deus, abre mão de desfrutar da própria vida, da beleza que a vida tem, das coisas que Deus proporcionou a nós para desfrutarmos, tudo porque a pessoa só pensa em trabalho, 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 trabalho. Trabalhar é importante, trabalhar dignifica a gente, dignifica o homem, dignifica as pessoas, é fundamental. Nós temos que trabalhar para viver, mas a gente não pode viver para trabalhar. Existem coisas mais importantes que o trabalho, sim. Então esse é o primeiro alerta que eu destaco aqui nesse texto bíblico. Faça-o conforme as suas forças. Mas não se mate de trabalhar, não vá além das suas forças. Não queira fazer além daquilo que você pode. Não queira ser aquilo que você não é. Não queira fazer aquilo que você não consegue. É claro, temos sempre que buscar melhorar, temos sempre que buscar superar os nossos limites. Isso faz bem, isso é uma coisa boa, mas para tudo tem um limite. Normalmente, workaholics são pessoas que sofrem com a questão do perfeccionismo. Perfeccionismo não é uma coisa boa. Perfeccionismo é visto como uma qualidade no mundo dos negócios. Eu já disse isso uma vez, se você vai fazer uma entrevista de emprego e alguém pergunta para você qual é a sua maior virtude, normalmente a resposta padrão que é dada nessa entrevista é: sou perfeccionista. Mas o perfeccionista é uma pessoa que não se agrada com nada do que faz. E também, normalmente, não se agrada com o que os outros fazem.
Então, ela cobra demasiadamente de si mesma e também cobra demasiadamente dos outros. Nós temos que nos lembrar que somos imperfeitos. Vivemos num mundo imperfeito, cercados de pessoas imperfeitas. Cobrar perfeição de si mesmo e das pessoas ao redor é desumano. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que exigir qualidade, sim. Temos que procurar fazer o nosso melhor, sim. Mas para tudo tem um limite. Por isso, faça as coisas conforme as suas forças, dentro daquilo que você consegue, dentro daquilo que é a sua possibilidade. Isso é uma recomendação bíblica. Ou seja, se é uma recomendação bíblica, você não precisa ter medo de que você vai ser diminuído, de que você vai perder oportunidades, de que as pessoas vão te ver como um incompetente. Não tenha esse medo, porque seguindo o padrão bíblico, seguindo aquilo que Deus coloca para nós, o Senhor mesmo, na medida da sua graça, há de te recompensar. Seguindo, o segundo texto que eu separei para nós, nessa reflexão do fazer, é Colossenses capítulo 3, verso 23, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o que esse versículo está dizendo é o seguinte: faça o seu melhor. Percebe como uma coisa complementa a outra? Você deve fazer as coisas conforme as suas forças, dentro do seu limite. Não se mate para trabalhar, mas dentro dessas suas forças, dentro do seu limite, faça o seu melhor. Dê o melhor de si. Por quê? Porque você deve fazer como se Deus estivesse sentado na sua frente e você estivesse fazendo para Ele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Faça como para o Senhor. Quando ele está dizendo faça para o Senhor e não para as pessoas, não quer dizer com isso que a gente não deve servir as pessoas. Não é esse o contexto, ok? Porque a Bíblia é muito clara. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nós temos sim que servir as pessoas. Então, a segunda colocação em cima desse versículo aqui, quando ele diz para não fazer para as pessoas, é que não devemos fazer por vaidade ou por soberba. Essa é a questão aqui. Não devemos fazer o que fazemos para aparecer ou para nós nos acharmos melhores que os outros, para não nos colocarmos numa postura de superioridade, como se as outras pessoas fossem inferiores a nós. É nesse sentido que Paulo está dizendo aqui para não servir às pessoas, servir ao Senhor e não às pessoas. Então, repetindo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Então, o que você fizer, faça como se Deus estivesse personificado na sua frente. Como se você fosse alguém que está num balcão e Deus chegasse e pedisse um serviço para você. Você vai servi-lo da melhor forma, fazer o melhor que você puder. Então, quando você fizer as coisas, seja para quem for, onde for, quer você goste do seu emprego, quer você não goste, quer você goste da tarefa que você está fazendo, quer você não goste, você tem que fazer o seu melhor, porque você deve fazer como se fosse para o Senhor. E você não deve fazer isso por vaidade nem por soberba. O terceiro texto que eu quero destacar é 1 Coríntios 10, verso 31, que diz assim: se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então vamos lá, vamos seguir esse raciocínio. Então, a primeira coisa que vimos é que tudo quanto você fizer, você tem que fazer dentro das suas forças, ou seja, você não deve exceder os seus limites. Você deve tomar cuidado para que o seu trabalho, as suas tarefas não te afetem psicologicamente nem fisicamente e que o seu trabalho, as suas tarefas, as suas atividades não te façam perder o que realmente importa nessa vida, o convívio com a família, o convívio com os amigos, aquilo que Deus dá de melhor da vida para nós. Trabalhar é necessário, mas temos limites e precisamos entendê-los e precisamos respeitá-los. A segunda coisa que vimos é que tudo quanto fizermos, devemos fazer como se Deus estivesse na nossa frente. Onde quer que estejamos, seja o que for que estivermos fazendo, devemos fazer para as pessoas, mas como se ali, ao invés daquela pessoa, Deus estivesse na nossa frente, aquela pessoa ali, na verdade, fosse Deus
Então nós vamos estar fazendo o melhor, mas não para nos ensoberbecermos, não por vaidade, mas porque queremos agradar ao Senhor e também porque queremos agradar aquela pessoa, queremos fazer também o melhor para ela. E aqui nesse versículo, 1 Coríntios 10, 31, está aqui dizendo: se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o terceiro versículo, 1 Coríntios 10, 31. Façam tudo para a glória de Deus. Paulo é muito claro no que está dizendo aqui. Se o que você faz não glorifica a Deus, não vale a pena ser feito. Se o que você faz está gerando pecado, se o que você faz está gerando desavença, se a sua atitude está gerando problema ao invés de solução, se você não está sendo parte da solução, se você está sendo parte do problema, essas coisas não glorificam a Deus. Ah, Douglas, mas como saber se o que eu estou fazendo glorifica a Deus ou não? Não é difícil. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, Paulo enfatiza a nós de que somos espelhos dessa glória, para refletirmos a glória do Senhor, para refletirmos a luz de Jesus ao mundo. Então, para refletirmos a glória de Deus, precisamos agir de forma que essa glória, essa luz, ela resplandeça, ela seja refletida. Então, meus amados, precisamos agir de que maneira? Com humildade. Precisamos agir com gentileza. Precisamos agir com honestidade. Precisamos agir com verdade. Precisamos agir com delicadeza, com cuidado. Mas, para finalizar esses 4 versículos, seguindo toda essa sequência que falamos, em que devemos respeitar os nossos limites, fazendo as coisas conforme as nossas forças, mas também dando o nosso melhor como para o Senhor. E também tudo quanto fizermos, temos que fazer para glorificar a Deus. Tudo quanto fizermos, precisamos fazer para sermos espelhos dessa glória, espelhos dessa luz de Jesus. Complementando toda essa linha de pensamento, vamos aqui então para os últimos textos, o 4º ponto, que seria o 4º versículo, mas na verdade são 3 versículos. A 1 Coríntios, capítulo 13, versos de 1 a 3, que na verdade formam um versículo só. Conhecemos bem esses 3 versículos, mas às vezes nós não paramos para ver nas entrelinhas desses 3 versículos que Paulo escreveu ali no início de 1 Coríntios 13. Por isso, eu fiz aqui uma paráfrase, como que interpretando as entrelinhas do que está escrito ali. Então veja bem, 1 Coríntios 13, de 1 a 3, diz assim: ainda que eu fale vários idiomas, inclusive a língua dos anjos, ainda que eu pregue, conheça a Bíblia, saiba de tudo sobre a igreja e as doutrinas e as tradições, ainda que eu mostre ter muita fé, mostre ser alguém consagrado, ainda que eu ajude os pobres, dê comida, dê roupa, dê abrigo, dê dinheiro, ainda que eu seja um líder ao ponto de morrer pela igreja, fazer de tudo por ela, se eu fizer alguma dessas coisas, qualquer uma dessas coisas, mas antes disso tudo não houver amor, ou seja, só houver vaidade, falta de misericórdia, orgulho, falsidade, hipocrisia, tradicionalismo, medo ou falta de fé, porque o amor lança fora o medo, como diz lá em 1 João 4,18. Ou seja, se ao invés do amor houver essas coisas por trás, tudo que você fizer não adianta nada. É como um prato, né? Um prato, quando Paulo fala de prato, ele está falando de instrumento musical mesmo. Quando você bate num prato da bateria ou um prato de orquestra, quando você bate ali, aquele som vem fora, pá! Mas vai embora. Ele passa. É como o prato que retinha. É o que diz lá Paulo. É como o sino que você bate, dá aquele som forte, te chama a atenção, mas ele vai embora. Ou seja, não adianta nada. Nada do que você fizer sem amor genuíno, desprovido de qualquer interesse, nada fica. Não adianta nada. É lixo. Não tem valor. Porque não há amor. Percebe? Então, para que tudo que fizermos seja revertido em glória para Deus, é preciso haver
humildade, é preciso haver gentileza, é preciso haver delicadeza, fino trato, misericórdia, é preciso todas essas coisas. E tudo isso são frutos do amor, que é a essência de todas essas coisas. E é por isso que eu fecho essa minha reflexão com esse texto de 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Então, recapitulando, tudo quanto você fizer, faça conforme as suas forças. Não se mate de trabalhar, respeite os seus limites, não seja um perfeccionista, mas sim, dê o seu melhor. Dê o seu melhor, porque tudo quanto fizermos, devemos fazer como para o Senhor, sem soberba, sem vaidade, servindo as pessoas, mas como para o Senhor, de forma a refletir a glória do Senhor. E de que forma fazemos isso? Refletimos a glória do Senhor agindo com bondade, com gentileza, com dignidade, com honestidade, com verdade, com amabilidade. Mas, acima de tudo, o que coroa todas essas coisas é o que fazermos verdadeiramente com amor. Seja para quem for. Quer a gente goste de alguém, quer a gente não goste, quer a gente goste do que faça, quer a gente não goste. Tudo tem que ser feito com amor. Porque se não houver amor, antes de todas essas coisas, de nada vai valer a pena. Que Deus te abençoe.